Não, eu acho que o Brasil tem razões, tem muitas razões. O brasileiro, né, a brasileira tem muitas razões para ser otimista e tem muitas razões para ser pessimista. E eu acho que esse equilíbrio nos dá uma boa medida de quais são os passos realistas que nós devemos tomar. Quais são as razões para nos deixar otimistas? O Brasil está crescendo desde 2003, né? Quer dizer, nós estamos praticamente aí numa década firme de crescimento. Esse crescimento é menos impressionante quando você aplica os benefícios que a relação cambial real-dólar representaram para o Brasil, né? Ou seja, se é verdade, por um lado, que o câmbio nos ajudou na corrida comparativa com outras economias do mundo, é verdade também que hoje nós temos uma estrutura de preços no país para o consumidor que é uma das mais caras do mundo, né? O que é reflexo também um pouco da carga tributária gigantesca que nós temos, né, sobre o consumidor, sobre as empresas, etc. Acho que nós temos razões para ser otimistas porque muitas das vantagens competitivas que o Brasil tem estão sendo reforçadas. No caso, por exemplo, dos biocombustíveis, né? As descobertas crescentes, né, de reservas petrolíferas no fundo do mar, na chamada camada pré-sal. Isso é uma excelente notícia. Quando a gente analisa a evolução, por exemplo, da produção brasileira de barris de petróleo, né, e vê o horizonte do outro lado da rua, né, daqui a 8 anos, 7 anos, o Brasil produzindo provavelmente 6 milhões de barris de petróleo por dia. Isso tudo deixa a gente muito otimista, né? Eu acho também que existe em curso um investimento em infraestrutura física no Brasil que vai gerar efeitos positivos também, embora sejam lições de casas que já deveriam ter sido feitas em outras oportunidades históricas. Então, tudo isso é muito bom. O que não é bom? O que não é bom é o tamanho do Estado. Um Estado gigantesco, um Estado que regula demais, um Estado que é superpovoado, um Estado que estrangula a sociedade e as empresas com uma carga tributária que só serve para legitimar o seu próprio dispêndio em folha de pessoal e uma série de investimentos em coisas que não são prioridade para um país. A prioridade do país para os próximos 25 anos deveria ser um investimento maciço em educação, ciência e tecnologia. O Brasil precisa pular de 5% do investimento em educação para 10% com qualidade em educação e alterar apenas 1% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia para 2,5%. É o que os chineses estão fazendo, é o que os sul-coreanos fizeram, é o que todas aquelas nações que conseguiram realizar um fenômeno que os economistas chamam de catch-up, né? Ou seja, alcançar outros países que estão na frente na corrida, é o que o Brasil precisa fazer. Para que o Brasil precise fazer isso, ele precisa aumentar a sua taxa de poupança interna, a sua taxa de investimento. Hoje, ambas estão aí por volta de 18%, 19% do produto interno bruto, que é muito pequeno. O Brasil continua muito dependente de capital externo, de curto prazo ou de capital externo para financiar a expansão da sua estrutura física, né? Será que a gente consegue ver na tela de radar mudanças significativas no sentido de promover essas decisões que são duras do ponto de vista político, né? Fiscal, partidário, trabalhista? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho até que seria correto dizer que nós estamos, dado o bom momento das coisas onde o Brasil é bom, nós estamos empurrando essas decisões duríssimas com a barriga. O que simplesmente é adiar de uma geração para outra a tomada de decisão, que é uma decisão dura, mas são decisões que o Brasil precisa fazer, né? E quais são, digamos assim, as características realistas que emergem? É que talvez pela primeira vez na história o Brasil e os brasileiros estejam com o destino na sua mão. Nós podemos fazer do nosso país literalmente aquilo que a gente quiser. Porque dos vários elementos necessários para se promover uma mudança de paradigma importante, né, existe sempre um que é muito complicado de obter, que é a fonte de recursos, né? Ou seja, como é que você vai financiar o seu upgrade, como é que você vai financiar a sua mudança de paradigma. E hoje, por conta desse complexo agroenergético que nós temos, e particularmente por meio dos benefícios maciços que o Brasil terá a partir do petróleo offshore e particularmente do petróleo do pré-sal, né? Nós teremos os recursos necessários para fazer uma espécie de mudança de DNA da economia brasileira, deixar de ser uma economia apenas
das commodities minerais, das commodities agrícolas, etc., e se tornar uma economia intensiva em tecnologia, porque é aí onde está o futuro. Fazer isso sem dinheiro é mais difícil, fazer isso com dinheiro é muito mais fácil. Então nós vamos ter esses recursos para isso. Se nós fizermos isso, o Brasil, se Deus quiser, vai chegar ao ano de 2030 realmente como uma das nações mais dinâmicas do mundo. Se você tem uma renda per capita no Brasil que sobe, um PIB per capita, uma renda per capita no Brasil que sobe, a população aumenta, um aumento demográfico, você tem uma relação cambial que é favorável ao real, ou seja, na medida em que você calcula o seu PIB internacionalmente em dólar, nominalmente o seu PIB sobe, né? É por isso que nós ultrapassamos a Inglaterra, estamos próximos a ultrapassar o Reino Unido como sexta maior economia do mundo. Isso é bom e é ruim. Por que é bom? É bom porque chama mais atenção ainda para o Brasil, acho que coloca o Brasil mais ainda na linha de atenção dos investidores internacionais, são mais oportunidades geradas para a economia brasileira, tudo isso é ótimo, né? O que é ruim? O que é ruim é que isso pode nos dar a ideia de que tudo está bom, ou a ideia de que nós estamos no caminho certo e, portanto, nada deve mudar. Quando, na realidade, ao analisar as principais nações, ou todas as nações do mundo, por outros critérios, o Índice de Desenvolvimento da ONU, né, o IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, critérios sobre a facilidade de fazer negócios no país, quando comparado com outros países, né, investimento em educação, número de patentes gerados pela sociedade brasileira, empresas brasileiras operando em mercados mundiais. Quando a gente utiliza outros critérios, o mesmo PIB per capita, né, nós ainda estamos muito para trás. Muito para trás. Então, mais uma vez, eu acho que esse fato ilustra os desafios brasileiros, né? Algumas coisas estão caminhando bem, devem ser mantidas, e essas coisas que estão caminhando bem devem, entre aspas, financiar aquilo que eu estou chamando de mudança de paradigma para a economia brasileira.